Então aqui a Gol também, possibilidade da formação de um ombro, cabeça-ombro invertido. Mas aqui assim, quero falar dessa ferramenta aqui que de vez em quando eu utilizo para tentar encontrar onde pode ser regiões ali que se forme fundo, quando tem uma figura assim se formando. Você coloca ela aqui onde teve o fundo da primeira região aqui de ombro, né? Claro, eu estou considerando aqui a possibilidade da formação dessa figura. Eu arrasto ela aqui até onde se formou ali a região de mínima aqui, que seria a região ali da cabeça, e aí eu largo, e aí por essa ferramenta ele me determina que essa região aqui pode ser uma região de fundo para ela confirmar essa figura, se isso aqui fosse um padrão perfeito, uma simetria perfeita. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fluxo em Ações. Vamos fazer aquele estudo semanal dos ativos para a gente ficar de olho na próxima semana, primeira semana de maio. Infelizmente, na semana passada eu acabei gravando o vídeo em forma de live e acabou que ele ficou um pouco travado, inclusive no meio da gravação ali ele parou de gravar. Então, como eu não tenho o vídeo completo, eu não vou mencionar aqui os ativos da semana passada. Então a gente só vai passar aqui pelos ativos desta semana. Então aqui na tela, começando pelo índice Ibovespa. O índice Ibovespa ele segue meio que na mesma situação da semana passada, ainda podendo aqui ser uma possibilidade de pullback nessa situação aqui de pivô de alta. Então aqui pode ser um pullback para de repente ele continuar subindo. Então por enquanto ainda Ibovespa se segurando, podendo aí buscar aqui essa região de topo do canal, ou talvez até regiões mais acima. Aqui só não vamos esquecer que ele está trabalhando aqui abaixo da média móvel de 200. Então seria aí uma situação em que a tendência primária seria de baixa. O dólar eu até esperava aqui uma possibilidade de um ombro cabeça-ombro invertido, essa formação aqui, né? Porém aqui essa perna ele já andou um pouco mais forte. Então isso aqui para mim já é característico de um movimento de continuação aqui para baixo. Se eu coloco aqui no gráfico semanal, repare que eu tenho essa situação aqui, eu tenho esse fundo perdido, então eu posso considerar essa aqui uma onda 1, uma perna aqui semanal, já que ele passou todo esse período aqui lateral. Então aqui eu posso considerar uma perna de uma onda 1, aqui eu posso considerar um pullback onda 2, e aqui estaria armando uma onda 3. Então aqui, se ele continua perdendo aqui regiões de, principalmente os R$5, né, que está bem difícil aqui. Inclusive aqui, ele praticamente perdeu essa região, só que como teve ajuste aqui por causa de vencimento dos contratos negociados aqui em dólar futuro, ele acaba ajustando aqui um pouco para cima. Mas ainda vamos ficar de olho, ver se ele consegue firmar abaixo aí dos R$5. Aqui a Vale também caiu bem forte, foi aqui num terceiro alvo dessa perna aqui que eu projetei para baixo. Eu até projetei essa perna aqui também, de repente para estar encontrando novos alvos. Caso ela venha fazer um pullback aqui, de repente podemos ver ela vir buscar esse alvo aqui, que está coincidindo aqui com o quarto alvo dessa perna, né? Ou talvez até ir buscar alvos mais para baixo. Então enquanto o minério de ferro continuar caindo, é bem provável aí da Vale continuar caindo também. Petrobras, eu ainda preciso que ela ganhe essa região aqui, para confirmar o movimento de alta um pouco mais forte. Depois a gente vai ver lá que o gráfico do petróleo não está tão interessante, de repente Petrobras aí não consiga ter força para subir aí sem a ajuda do petróleo. Agora passando aqui para as ações que tem uma volatilidade um pouco menor, que Vale e Petro. As ações da Yduqs, eu havia mencionado a formação de um fundo triplo, ela chega nessa região, e agora aqui eu tenho a possibilidade dela ter uma formação de um pivô maior, mas eu já tenho um pivôzinho de alta aqui. Então nessa situação de pivô já fica interessante de repente para estar efetuando alguma compra. Inclusive aqui o OBV também está bem ascendente. Também preciso lembrar vocês que não é recomendação de compra ou venda, são apenas os estudos semanais que eu realizo. As ações da VEG também já faz aqui um pivô de alta no OBV.
E aqui também eu posso considerar que eu já tenho um pivô de alta e que nessa situação aqui acabou fazendo um pullback. Aqui a gente só não pode esquecer dessa região aqui, que é uma região de máxima histórica, se eu não estou enganado. É um pouco mais acima aqui, máxima histórica do papel. Então ainda tem um bom caminho aí até atingir a máxima histórica. As ações da Vivo, eu tenho essa região aqui de resistência. E aí aqui eu tive esse movimento de impulso, aqui um movimento de correção. E agora aqui querendo ganhar essa região. Se ele ganha a máxima desse candle aqui, pode ser uma entrada por gift. Aqui vai ficar bem interessante para se trabalhar na compra em vivo. Aqui as ações da São Martinho eu também tenho uma figura aqui de um ombro, cabeça, ombro invertido. Inclusive ela já ganha aqui essa região, confirmando o ombro, cabeça, ombro invertido. Fez o pullback e confirma o pivô de alta. Inclusive aqui o OBV está bem interessante o movimento. De repente aqui tendo um pullback dá para considerar possíveis entradas aí em São Martinho. E o alvo está lá em 36,88. As ações da Cielo também está bem interessante aqui a movimentação. Já tem um pivô de alta, o OBV também aqui está bem ascendente. Aqui nessa situação ele ficaria interessante se ele deixa um candle parecido com esse aqui da Vivo. Então aqui na segunda-feira feriado, né, na terça-feira, de repente ele tendo um candlezinho aqui estreitinho, daria para considerar uma possível entrada, ou teria que esperar ele ganhar essa região, fazer pullback para considerar possíveis entradas. Mas da Banrisul está bem interessante aqui esse canal de alta. Aqui já fica difícil de se trabalhar, tendo em vista que ele trabalha próximo aqui do topo do canal. Claro que ele pode sair aqui do canal e acabar indo embora, né? E aí você teria que dobrar aqui o canal. Aí trabalharia com alvos aqui próximo de R$12. Ações da BPAC também, movimento aqui bem bacana, onda 1, onda 2, querendo armar uma onda 3. A única coisa é que ela ainda trabalha aqui entre a média móvel de 200. Mas aqui está bem interessante, a única coisa aqui que ela ainda não tem OBV, então seria interessante se o OBV acompanhasse a movimentação do ativo. BBAS ainda permanece lateral, acima de uma região que era uma máxima histórica. Ainda tem que aguardar ela trabalhar aqui acima, principalmente aqui dos R$44. As ações da AESB3, conhecida como ASTT, não sei se ela mudou a nomenclatura, também aqui está interessante, tem um pivô de alta formado já saindo aqui de uma região de resistência. A movimentação aqui está bem bacana, a única coisa é que ela não é uma ação que costuma andar tanto. De repente pode ser aí que ela vá subindo, mas aquela alta bem devagar. E aqui as ações do Banco ABC ainda segue lateral, ficar de olho, sei lá, perder essa região de 16 e 18. Seria interessante aí trabalhar por vendas para buscar alvos lá em 15 e 30. Eu tinha separado mais uma aqui, a sorte que eu acabei lembrando, que é essa ação aqui, ó. Eu não tinha deixado ela separada aqui na lista, mas eu lembrei que eu tinha uma situação interessante aqui para mencionar sobre ela. Então aqui a Gol também, possibilidade da formação de um ombro, cabeça-ombro invertido. Mas aqui, assim, quero falar dessa ferramenta aqui que de vez em quando eu utilizo para tentar encontrar onde pode ser regiões ali que se forme fundo, quando tem uma figura assim se formando. Você coloca ela aqui onde teve o fundo da primeira região aqui de ombro, né? Claro, eu estou considerando aqui a possibilidade da formação dessa figura. Eu arrasto ela aqui até onde se formou ali a região de mínima aqui, que seria a região ali da cabeça, e aí eu largo, e aí por essa ferramenta ele me determina que essa região aqui pode ser uma região de fundo para ela confirmar essa figura, se isso aqui fosse um padrão perfeito, uma simetria perfeita. Então, de repente, se você não utiliza, interessante você estar testando essa ferramenta aí para estar acrescentando aí no teu operacional. Para quem utiliza mais análise gráfica, é uma ferramenta bem interessante. Bem, então,
Aqui no Brasil é isso. Vamos dar uma passada bem rapidinho aqui nos ativos para a gente ficar de olho no exterior. SP500 aqui tá interessante, ela fez esse movimento de alta. Agora aqui fazendo um pullback e possibilidade aqui de sair aqui num pivô de alta. A única situação contrária é que ela tem essa região aqui de resistência que ela precisa ser ganhada. Então nessa situação é mais interessante esperar romper e tentar compras aqui no pullback. Acho que acaba sendo um pouco mais seguro. Nasdaq saiu aqui no movimento de um Power Breakout. Dá para projetar essa perna aqui para cima. Então é bem provável que dela ir buscar essa região aqui de... É máxima histórica? Não, tá longe. Tá bem longe aqui de máxima histórica, mas... Próxima região que bem provável dela ir testar é essa região aí de resistência. Dow Jones também querendo sair aqui num pivô de alta. Aqui vai ter bastante briga aqui nessas regiões. Então é bem provável dele ter dificuldade aqui para conseguir passar aí desses pontos. DXY ainda segue lateral. Por enquanto nada aqui no DXY. Aqui é aquela situação de duas possíveis leituras. Se ele perde essa região aqui, então é bem provável dele armar um Power Breakout para baixo. E se ele vem aqui para cima, uma possibilidade de repente aqui de uma formação de um fundo duplo menor aqui, para talvez até armar um fundo duplo maior. Petróleo segue caindo forte. Próximo alvo aqui do petróleo é lá em 96,20. Petróleo não, minério de ferro. Caramba, tô precisando de férias. Cara, aqui o petróleo, num período menor aqui, ele tem essa movimentação, ele tem um pivô de baixo formado. Ele tem esse pivô aqui, pode estar fazendo aqui um pullback para continuação no movimento. Mas repare que ele pode ser aqui, de repente, até uma formação de um ombro cabeça a ombro invertido aqui. Pode ser que ele repita essa movimentação aqui, ó. E aí ele fica aqui um tempo lateral, não necessariamente repetir esse triângulo simétrico, mas ele ficar aqui um período lateral, e aí de repente acabar armando essa figura aí e acabar indo para cima. Nesse momento aí o petróleo está bem difícil de... Nesse momento aí o petróleo está bem difícil dizer aí uma... Nesse momento a única situação aqui, num período mais curto, né, é essa possibilidade aqui de formação, mas vamos lembrar aí que ele pode ficar esse período lateral aí. Ouro permanece lateral, não tem nada para se falar de ouro. Para fechar aqui, vamos falar do Bitcoin. Bitcoin eu até tenho aqui uma possibilidade de ombro cabeça a ombro, mas ele voltou muito forte aqui, ele teve essa queda e aí ele volta bem forte aqui. A não ser que ele comece a cair aqui e aí sim fica um período enroscado para eu acreditar aqui numa baixa mais forte para o Bitcoin. Por enquanto, posso considerar isso aqui somente realmente um pullback mesmo. E aí aqui ele já vinha aqui numa situação, ficar um período lateral, ganhando força para conseguir sair dessa região. Bem, então o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, deixe nos comentários. Também não deixe de se inscrever no canal, deixar o like. Valeu, um abraço. Até a próxima.